Agora sim, Tardelli, sua ajuda aí ao Lênio. Ou não, né? Bom dia a todos. Bom dia, Samanta. Bom dia, Vinícius. Bom dia. Boa tarde. Lênio, boa tarde, Lênio. Que coisa boa te ver, rapaz. Você tá cada vez mais bonitinho. Que milagre. Você tem um pessoal que rejuvenesce, né? Ô, Tardelli, já que você falou do Lênio, eu vou prestar o elogio aqui, porque eu falei da tua jaquetona sexta-feira. Hoje, rapaz, barba cortada, terno, ó, você tá lindo, viu? Aluguei a beca lá na funerária, onde eu sempre alugo, assim. Bacana demais. Bom dia, Ana. O que eu quero falar para todo mundo é o seguinte. Eu acho essa prisão do Anderson Torres, ela tá chegando num ponto de tragédia. O MP Federal manifestou-se favoravelmente, Lênio, à soltura dele. O ministro Alexandre de Moraes, todavia, mantém a prisão dele e esse fato pode ter sido, já que cansamos de ver isso na nossa vida forense. Aí. Ouço, é só um pedacinho que não ouvi. Opa, Lênio. Pronto, o Lênio está testando o áudio dele aí. Tardelli, tudo isso aqui é a combinação de vocês, fala a verdade, né? A gente combinamos tudo. Era tudo para descontrair. A gente combinamos, Vai, Tardelli. Eu acho que, falando agora, assim, a prisão do Anderson Torres começa a adquirir áreas de tragédia. Não há, em nenhum momento, no Código de Processo Penal, autorização. E eu não sei de onde que vem isso, sabe? Parece que as pessoas ficam felizes quando o preso está nesse estado de depressão, que é muito preocupante. Os casos que a gente tem acompanhado mais de perto, que não são os casos do Anderson Torres, nos ensinam que essas depressões podem até ser irreversíveis. O quadro é crítico, é grave, e eu acredito que nada impede que ele pudesse ser solto. E a soltura dele poderia colaborar com a investigação. Não interessa para a gente forçar para ninguém não interessa forçar uma delação. A expressão é delação, a lei fala colaboração, mas na verdade é delação de alguém nesse estado de saúde mental em que ele se encontra. Provavelmente esse depoimento vai demorar muito para ser feito. Até ele se restabelecer, até ele ter condições de saber voluntária e livremente o sentido daquilo que ele vai dizer. Esse é o problema. Então, eu acho que o depoimento, o que estão fazendo é anular a validade jurídica do depoimento do Anderson Torres. Estão dando um passo e a Polícia Federal está criando um risco, o Judiciário, o ministro Alexandre de Moraes, com a devida vênia, está criando um risco não calculado de perder uma prova valiosa. Por que não ouviram o Silvinei Vasquez são dessas questões que eu costumo dizer assim, são os mistérios da fé. Não dá para entender por que não ouviram ainda. Aliás, na CPI-MI, né, na Comissão Mista do Congresso, ele deve ser uma figura protagonista. Certo? Ele vai ser... Se não for, não tem sentido também dessa CPI. Mas nós vamos ter a CPI, nós vamos ter a CPI. O Anderson Torres, esse super investigado, ele vai ser eviscerado. Ele está percebendo isso. O meu medo, Lênio, de acordo com, se é que vale alguma coisa, os 40 anos que a gente tem de estrada aí, é que o excesso de rigor em relação à prisão do Anderson Torres possa colocar em risco a prova dela resultante. Ele está sendo preso porque ele é fonte de prova. Nós não podemos tratar uma fonte de prova assim. O que estão fazendo com ele pode significar, no final das contas, um fracasso investigatório por uma questão que poderia ser muito bem evitada. Ô Tardelli, você fala que o Silvinei Vasquez pode ser uma fala importante na CPMI, que é a CPMI do 8 de janeiro, correto? E o Silvinei, ele iria depor por algo que aconteceu no segundo turno das eleições. Olha que complicação, isso tudo vai se misturar em algum momento? Eu acho que essas paralelas vão se embaralhar, elas não vão nem se encontrar, elas vão dar um nó cego no infinito, que é muito pertinho. E nós não vamos saber quando começa uma e quando termina a outra. Então, esse imbróglio começou, talvez, o que você está me dizendo, no segundo turno das eleições, talvez seja um fato que seja o início das investigações da CPMI. O segundo turno, ele é preparatório para o 8 de janeiro, não tenho dúvida nenhuma disso. Se o Bolsonaro tivesse ganhado as eleições, o 8 de janeiro não existiria. Claro. Só houve esse fato
certo? Em razão das muitas manobras, das muitas falcatruas, desse saco de maldades que abriram no segundo turno e que não deu certo, acabou queimando a mão de quem enfiou a mão nesse saco. O fato é que essas paralelas vão se cruzar. Essa CPMI, essa comissão mista, ou nomes ou siglas horrorosas, É eu a não consigo. CPMI. CPMI, pronto, vou até escrever isso aqui para não ter Câmara que... dos Deputados juntos. Né? Ela vai cruzar essas paralelas. Né? Claro que o Silvinei vai ser ouvido, claro que o Anderson Torres deverá também ser ouvido. Silvinei está submerso. Né? Talvez por talento, talvez por proteção, talvez por tudo. Anderson Torres está numa situação em que ele tem que ser preservado agora. Se houver um mínimo de pragmatismo investigatório, por favor, preserve a testemunha. É o mínimo que tem que fazer.